não, tá de sacanagem, perdi a chave de casa. Ei, calma aí, tá tudo bem? Ai, que vergonha, eu me tranquei do... Isabela nunca imaginou que seu maior pesadelo envolveria uma janela, um quadril teimoso e a chegada dos bombeiros. Mas ali estava ela, pendurada como um quadro torto na própria casa, enquanto a vizinha filmava tudo da calçada. E o pior, o homem que desceu do caminhão vermelho era exatamente aquele cujos lábios ela ainda sentia nos seus. Uma semana depois de um beijo que não saía da cabeça. Venha se divertir e se emocionar com mais um romance, que nós do canal Amores da Lei Oficial preparamos para você. Se no final você gostar da história, deixe o like. Isso ajuda muito o nosso canal. E me fale nos comentários o horário que começou a ouvir o romance. Agora se acomodem e vamos à história. A tarde tinha começado como qualquer outra terça-feira entediante. Isabela voltava do mercado com 3 sacolas pesadas penduradas nos braços, se arrependendo da decisão de comprar 4 garrafas de vinho porque estava na promoção. Subiu os degraus do sobrado cinza onde morava, equilibrando as compras enquanto procurava as chaves na bolsa de lona surrada. Procurou no bolso externo. Nada. No bolso interno. Vazio. No fundo da bolsa, entre recibos amassados, chiclete sem embalagem e 3 canetas que nunca funcionavam quando precisava. Nada. Não, murmurou, apoiando as sacolas no chão e virando a bolsa de cabeça para baixo. Um batom rolou escada abaixo. Moedas se espalharam, mas nenhum sinal das malditas chaves. Isabela passou a mão no rosto, sentindo o suor da tarde de dezembro escorrer pela testa. O sol batia forte nas costas e ela podia jurar que o universo estava rindo dela. Tentou se lembrar. Tinha trancado a porta ao sair de manhã? Obviamente, sempre trancava. Era quase um tique nervoso. Tá de sacanagem. Resmungou, chutando levemente a porta de madeira maciça que, claro, nem se mexeu. Olhou para o relógio. 15h30. O chaveiro mais próximo só abria às 18 horas, e ela não ia esperar 2h30 derretendo na rua. Não quando tinha uma deadline para entregar 6 ilustrações até amanhã e um pacote de sorvete de pistache derretendo dentro de uma das sacolas. Foi então que seus olhos se fixaram na janela da sala, entreaberta, apenas uns 5 centímetros, mas o suficiente para uma pessoa razoavelmente magra passar. E Isabela se considerava razoavelmente magra. Ignorava completamente o fato de que razoavelmente era uma palavra perigosa quando se tratava de janelas. Eu consigo, disse para si mesma, como se verbalizar tornasse a ideia menos ridícula. Arrastou uma cadeira de ferro do pequeno jardim frontal, posicionou embaixo da janela e subiu. A saia jeans encurtada subiu perigosamente quando ela se esticou, mas não havia vizinhos por perto, ou pelo menos era o que ela pensava. Empurrou a janela com força, abrindo-a o máximo possível. Colocou as mãos na beirada, impulsionou o corpo e enfiou a cabeça e os ombros para dentro. Até aí tudo bem. O problema começou quando chegou a vez dos quadris. Isabela se contorceu, tentando encaixar o corpo no vão. A blusa de algodão branco ficou presa no trinco, subindo e expondo sua barriga e o sutiã. Ela empurrou com as pernas, mas em vez de deslizar para dentro, ficou completamente travada. Metade dentro, metade fora, com o quadril pressionado contra a moldura de madeira. "Você está de brincadeira comigo!" gritou para o universo esperneando no ar. As pernas balançavam do lado de fora, os pés mal tocando a cadeira. Os braços do lado de dentro tentavam se apoiar no sofá bege, mas a distância era grande demais. Ela estava literalmente pendurada, presa como uma rolha em uma garrafa de vinho. Foi quando ouviu a voz estridente. "Meu Deus do céu, alguém invadindo a casa da Isabela!" gritou Dona Marlene, a vizinha do número 23, conhecida por saber a vida de todo mundo na rua antes mesmo das coisas acontecerem. "Dona Marlene, sou eu! Isabela!" Ela gritou de volta, tentando virar o pescoço para enxergar a mulher. Esqueci as chaves, mas Dona Marlene já estava com o celular na mão. E pelo ângulo em que Isabela estava, sabia exatamente o que a mulher via. Uma pessoa com a parte de cima do corpo invisível, pernas balançando no ar, bunda empinada e metade das costas à mostra. "Vou chamar os bombeiros. Você pode estar tendo um ataque", anunciou Marlene discando freneticamente. "Não, eu só preciso de um empurrão", tentou explicar Isabela,
mas a frase morreu no ar, cortada pela pressa da vizinha. Tarde demais. Isabela ouviu a voz da operadora do outro lado da linha. Alô, preciso de uma ambulância. Ou bombeiros. Tem uma moça pendurada na janela. Pode ser um desmaio, disse a operadora. E Isabela sentiu vontade de afundar ainda mais na janela, se é que isso era possível. Isabela fechou os olhos e desejou que a terra a engolisse, ou pelo menos que a janela tivesse piedade e a soltasse. Nenhuma das duas coisas aconteceu. 15 minutos se passaram, 15 minutos eternos, em que Isabela permaneceu pendurada, ouvindo Dona Marlene narrar a cena para outras duas vizinhas que apareceram só para ajudar. O que significava que estavam todas ali, comentando sobre como Isabela estava magrinha demais, ou com quadril largo demais, para passar por aquela janela. Então, ela ouviu. A sirene, o motor potente do caminhão de bombeiros subindo a rua. Isabela quis chorar, quis rir, quis morrer de vergonha. O veículo parou em frente à casa com um rangido de freios. Portas se abriram. Passos firmes se aproximaram. Onde está a vítima? Perguntou uma voz grave, profissional. Ali, ó, pendurada, apontou Marlene, como se fosse difícil não ver uma mulher entalada em uma janela. Isabela sentiu as bochechas pegarem fogo. Não podia ver quem estava chegando, mas rezou para que fosse alguém que ela nunca mais precisasse ver na vida. Senhorita, está me ouvindo? Vou ajudá-la a sair daí, disse a voz agora mais perto. Uma voz que Isabela conhecia. Muito bem. Seu coração despencou. Não podia ser. Isabela! A voz mudou de tom, carregada de surpresa e diversão. Ela fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazê-la desaparecer. André, murmurou, a voz abafada contra o sofá. Silêncio. E então uma risada baixa, contida, mas inconfundível. Ah, senhorita Janela, é você mesmo, ele disse, e Isabela podia ouvir o sorriso na voz. Ela ia matar Dona Marlene. E depois ia se matar também. André caminhou até ficar ao lado dela, agachando-se para olhar o rosto vermelho de vergonha de Isabela. Ele estava de uniforme completo, calça azul escura, camiseta preta justa que marcava cada músculo do peitoral, braços bronzeados e fortes. O cabelo castanho escuro estava ligeiramente bagunçado, e aqueles olhos cor de mel que a haviam encarado com desejo na festa agora brilhavam com pura diversão. Precisa de ajuda? Ou está só, admirando a decoração interna? Perguntou, cruzando os braços e se permitindo um sorriso largo. Se você rir, eu juro que... Ameaçou Isabela, sem conseguir terminar a frase, sem nem saber ao certo como terminaria. Que o quê? Ele a cortou, inclinando-se mais perto, a voz baixa e provocante. Vai fazer o quê, exatamente? Pendurada desse jeito? Isabela bufou, mas sentiu um arrepio percorrer a espinha quando os olhos dele deslizaram pelo corpo exposto dela, a barriga à mostra, a curva do quadril pressionada contra a janela, as pernas ainda balançando levemente no ar. Só, me tira daqui, pediu, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Com prazer, respondeu André, e havia algo na maneira como disse aquilo que fez o estômago de Isabela revirar. Ele se levantou, chamou o parceiro e começou a avaliar a situação. Colocou as mãos grandes e quentes na cintura dela, testando como ela estava presa. Vou precisar te empurrar de volta para fora, explicou, a boca perigosamente perto do ouvido dela. Depois te puxo de volta, mas você vai ter que confiar em mim. Como se eu tivesse escolha, resmungou. Exatamente. Ele concordou divertido. E então, com uma coordenação que só anos de treinamento podiam dar, André posicionou as mãos nos quadris de Isabela e com um empurrão firme mas controlado, a deslizou para trás. Ela sentiu o corpo finalmente se libertar da pressão da janela, o ar voltando aos pulmões. Mas antes que pudesse cair da cadeira, os braços de André a seguraram pela cintura, puxando-a contra o peito largo e sólido dele. Por um segundo, apenas um segundo, Isabela permitiu-se sentir a segurança daquele abraço. O cheiro de sabão e algo levemente amadeirado. O calor irradiando do corpo dele. A força contida nos músculos que a seguravam, como se ela não pesasse nada. Te peguei, murmurou André, a voz rouca, os lábios roçando o topo da cabeça dela. Isabela engoliu em seco. Então lembrou-se de onde estavam, na frente da casa, com Dona Marlene e as outras testemunhas de plantão.
Pode me soltar agora, disse, tentando soar firme. Ele a colocou no chão devagar, mas não se afastou imediatamente. Ficou ali perto demais, olhando para ela com aquele meio sorriso que desarmava qualquer defesa. Obrigada, Isabela conseguiu dizer, ajeitando a blusa e tentando recuperar alguma dignidade. Disponível sempre que precisar ser resgatada, respondeu ele, piscando. E Isabela soube naquele exato momento que aquele encontro constrangedor era só o começo de algo muito maior. Mas ela ainda não sabia que em poucos dias André estaria de volta, não para resgatá-la de uma janela, mas para invadir completamente o coração que ela jurava estar bem protegido. Isabela passou os 3 dias seguintes tentando convencer a si mesma de que não estava pensando em André. Falhava miseravelmente a cada 5 minutos. Sentada na mesa de desenho com a caneta stylus parada no ar, ela se pegava relembrando o jeito como ele a havia segurado, firme, protetor, como se ela fosse ao mesmo tempo frágil e preciosa. O cheiro dele, o sorriso provocador, aqueles olhos cor-de-mel que pareciam ler cada pensamento secreto que ela tentava esconder. Foco, Isabela, murmurou para si mesma, voltando a atenção para a ilustração de um dragão bebê que precisava entregar até o fim do dia. O dragão saiu com um sorriso idiota no rosto. Ela apagou e refez, 3 vezes. Na 4ª tentativa, a campainha tocou. Isabela franziu a testa. Não esperava ninguém. Talvez fosse entrega. Tinha encomendado novos pincéis na semana anterior. Salvou o arquivo, levantou-se da cadeira e caminhou até a porta, ainda de pijama às 2 da tarde. Shorts curtos de algodão cinza e uma regata branca folgada. Cabelos presos em um coque bagunçado. Abriu a porta, e ali estava André, de jeans escuro e camiseta branca simples, que abraçava o peitoral largo de um jeito que deveria ser ilegal. Braços cruzados, apoiado no batente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto, quando os olhos dele deslizaram de cima a baixo pelo corpo dela. Senhorita Janela, cumprimentou, a voz carregada de diversão. Vim verificar se você continua entrando pela porta como gente normal. Isabela sentiu o rosto esquentar, mas cruzou os braços, inclinando-se contra a porta, com uma sobrancelha erguida. Engraçadinho, respondeu tentando soar irritada, mas a ponta de um sorriso traía suas palavras. Não sabia que bombeiros faziam visitas de cortesia. Só para casos especiais. Ele deu de ombros, os olhos fixos nos dela. E você, definitivamente, é um caso especial. O coração de Isabela acelerou, mas ela não ia deixar que ele percebesse o efeito que causava. Se veio aqui só para me zoar, pode ir embora, disse, começando a fechar a porta. André colocou a mão espalmada na madeira, impedindo o movimento. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O sorriso brincalhão deu lugar a algo mais intenso, mais sério. Na verdade, vim te fazer um convite, disse, a voz baixa, rouca. Sair comigo, jantar, amanhã à noite. Isabela piscou, surpresa com a objetividade. Você não perde tempo, né? Comentou, tentando ganhar alguns segundos para processar. A vida é curta demais para ficar enrolando, ele respondeu, inclinando-se levemente mais perto. Vi você naquela festa, dançamos, nos beijamos, e eu não consegui te esquecer. Aí você aparece pendurada na minha janela. Na minha janela, ela corrigiu. Nos meus pensamentos, tecnicamente, já era minha. Ele rebateu sem perder o ritmo, e o sorriso voltou. Achei que o universo estava tentando me dar um sinal. Um sinal de que sou desastrada? Isabela provocou. Um sinal de que você é exatamente o tipo de confusão que eu tô precisando na minha vida, André disse, e havia tanta verdade naquelas palavras que ela sentiu o ar faltar. Isabela mordeu o lábio inferior, pensando. Sair com ele significava abrir uma porta que ela tinha mantido bem trancada há muito tempo. Significava arriscar, sentir, talvez se machucar. Mas quando olhou nos olhos dele e viu aquela intensidade, aquela certeza absoluta, algo dentro dela cedeu. Tá bom, concordou fingindo indiferença, mas nada de restaurantes chiques. Eu odeio lugares onde preciso fingir que sei qual garfo usar. André riu, uma gargalhada genuína que iluminou o rosto inteiro. Combinado. Nada de frescura. Estendeu a mão. Passo te buscar às 7?
Isabela apertou a mão dele, sentindo a palma calejada e quente envolvendo a sua. Às 7, confirmou. Ele segurou a mão dela por mais tempo do que o necessário, o polegar acariciando levemente os nós dos dedos dela antes de soltar. Até amanhã, senhorita Janela, disse, já recuando em direção ao portão. Para de me chamar assim, ela gritou, mas estava sorrindo. Nunca, ele gritou de volta, acenando antes de entrar no carro. Isabela fechou a porta e encostou nela, o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. E o que eu acabei de fazer? Perguntou em voz alta, mas o sorriso no rosto não diminuía. Na noite seguinte, Isabela trocou de roupa 4 vezes, antes de decidir por um vestido leve de linho bege que terminava na altura dos joelhos, decote discreto e mangas curtas. Nada muito produzido, mas o suficiente para fazê-la se sentir bonita. Sandálias rasteiras de couro marrom e o cabelo solto em ondas naturais. Quando a campainha tocou pontualmente às 7, ela respirou fundo. É só um jantar, disse para o reflexo no espelho. Nada demais. Mentira. Era um jantar com o homem que a tinha feito sentir mais viva em uma semana do que nos últimos 2 anos. Abriu a porta. André usava uma camisa social cinza, com as mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans escura e um perfume amadeirado que deveria vir com aviso de perigo. Os olhos dele se iluminaram quando a viram. Você tá linda, disse, simples e direto, sem joguinhos. Obrigada, Isabela respondeu, sentindo as bochechas corarem. Você também não tá mal. Não tô mal? Ele repetiu, fingindo ofensa. Passei 1 hora me arrumando, e é só isso que eu ganho? Tá bem, você tá um gato. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Satisfeito? Muito. Ele estendeu o braço. Já vamos. O jantar foi em uma pizzaria escondida em uma rua lateral do bairro, daquelas com mesas de madeira riscada, guardanapos de papel e a melhor pizza marguerita que Isabela já tinha provado na vida. Eles conversaram sobre tudo, trabalho, família, sonhos absurdos de infância. André contou sobre a filha, Liz, e como ela tinha virado o mundo dele de cabeça para baixo da melhor forma possível. Falou sobre a mãe, Dona Teresa, que morava com eles e era a melhor avó que uma criança poderia ter. Mencionou a ex apenas de passagem, sem rancor, mas Isabela captou a mágoa escondida ali. Isabela falou sobre a carreira de ilustradora freelancer, sobre como amava a liberdade de trabalhar sozinha. Mas às vezes sentia falta de conversar com alguém que não fosse o gato imaginário que desenhava para livros infantis. Você tem gato? André perguntou, pegando mais uma fatia de pizza. Não. Sou alérgica. Ela deu de ombros. Irônico, né? Passo o dia desenhando bichos que me fariam espirrar até a morte. Ele riu, e Isabela percebeu que adorava fazê-lo rir. Quando terminaram de comer e dividiram a conta, porque Isabela insistiu, André a levou de volta para casa. Estacionou o carro em frente ao portão e desligou o motor. O silêncio pairou, carregado de expectativa. Eu me diverti, Isabela disse, virando-se para encará-lo. Eu também, André respondeu, os olhos fixos nos dela. Muito. Ele se inclinou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse, mas Isabela não queria recuar. Queria exatamente o oposto. Encontrou-se no meio do caminho, os lábios se tocando em um beijo suave e exploratório. André segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares acariciando as maçãs do rosto enquanto aprofundava o beijo. Isabela derreteu. Literalmente sentiu os joelhos fraquejarem quando a língua dele roçou a sua, provocante e deliciosa. As mãos dela subiram até o peito largo, sentindo os músculos tensos sob a camisa, o coração batendo acelerado. André gemeu baixinho contra a boca dela, um som rouco que enviou ondas de calor pelo corpo de Isabela. Ele a puxou mais perto, uma mão descendo para a nuca, dedos se entrelaçando nos fios do cabelo dela. O beijo esquentou rapidamente. Isabela passou os braços em volta do pescoço dele, se inclinando para mais perto, querendo mais, precisando de mais. A mão livre de André deslizou pela lateral do corpo dela, contornando a curva da cintura, dos quadris, deixando um rastro de fogo por onde passava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. André encostou a testa na dela, os olhos fechados, respiração irregular. Você vai me enlouquecer, murmurou, a voz rouca. Seja bem-vindo ao clube, Isabela respondeu sem fôlego. Ele sorriu, plantando pequenos beijos na bochecha, no canto da boca, na ponta do nariz.
Eu deveria te deixar ir, disse, mas não fez movimento para soltá-la. Deveria, ela concordou sem se afastar. Eles se beijaram novamente, mais devagar dessa vez, saboreando, mãos explorando com cuidado, mas sempre pedindo mais. André mordiscou o lábio inferior dela, arrancando um suspiro que fez o autocontrole dele vacilar perigosamente. Isabela, ele alertou a voz tensa. Se você não entrar agora, eu não vou conseguir te deixar ir. Ela sorriu contra os lábios dele, plantando um último beijo demorado antes de se afastar. Boa noite, André, disse abrindo a porta do carro. Boa noite, senhorita Janela, ele respondeu, observando-a caminhar até a porta de casa. Isabela entrou, fechou a porta e encostou nela, levando a mão aos lábios ainda formigantes. Lá fora, André permaneceu no carro estacionado por longos minutos, tentando recuperar o fôlego e a sanidade. Porque ele sabia, com absoluta certeza, que aquela mulher tinha acabado de virar o jogo da vida dele completamente. E o melhor de tudo, ele não via a hora do próximo round. O convite veio uma semana depois, através de uma mensagem de texto que fez o estômago de Isabela dar um nó. O celular vibrou em cima da mesa de desenho. Ela largou a caneta stylus e pegou o aparelho, sentindo o coração acelerar quando viu o nome de André na tela. Almoço aqui em casa domingo? Quero que você conheça a Liz e minha mãe. Nada formal, só macarronada e gente que ronca comendo. Ele digitou, e Isabela conseguia quase ouvir a voz dele através das palavras. Ela leu a mensagem 3 vezes, sentindo o pânico subir pelo peito. Conhecer a família era um passo enorme. Era real. Significava que aquilo entre eles estava indo para algum lugar além de beijos quentes em carros estacionados. Respirou fundo e digitou de volta, os dedos tremendo levemente. Tem certeza? Tipo, certeza mesmo? Enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio em segundos. Absoluta. A Liz já tá me enchendo o saco perguntando quando vai conhecer a moça da janela. Dona Marlene contou para todo mundo. André respondeu, e Isabela podia imaginá-lo sorrindo enquanto digitava. Outra mensagem chegou logo em seguida. E eu quero você aqui, comigo, com a gente. As palavras apareceram na tela, diretas e honestas, do jeito que André sempre era. Isabela mordeu o lábio, o coração acelerado. Podia recusar, podia inventar uma desculpa, podia manter aquilo leve e sem compromisso. Mas quando olhou para a tela e imaginou André esperando a resposta, aqueles olhos cor-de-mel cheios de expectativa, soube que não conseguiria dizer não. Digitou rapidamente antes que a coragem fugisse. Que horas? Enviou e soltou o ar que estava segurando. 12:00. E relaxa. Elas vão te amar. A resposta de André veio acompanhada de um emoji de coração, coisa que ela nunca imaginaria um bombeiro tatuado usando. Você não pode garantir isso. Isabela retrucou, mas já estava sorrindo. Posso sim, porque eu já tô meio caminho andado. Ele digitou e Isabela travou. Ela releu aquela última frase várias vezes. Ele tinha acabado de dizer o quê? Meio caminho andado para amá-la? Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Ops, deixa pra lá, finge que não leu. Até domingo, senhorita Janela. André mandou junto com um emoji piscando, claramente tentando disfarçar o que tinha acabado de revelar. Isabela largou o celular, cobriu o rosto com as mãos e deixou escapar um grito abafado. Metade pânico, metade euforia. Domingo chegou rápido demais. Isabela estava parada em frente ao espelho, pela 5ª vez trocando de roupa. Tinha começado com um vestido floral, mas parecia formal demais. Depois tentou jeans e blusa branca, mas era simples demais. Calça de alfaiataria preta? Exagerado. Short jeans? Muito casual. Finalmente decidiu por uma saia midi de linho cor de mostarda, blusa verde-oliva de manga curta e sapatilhas nude. Cabelo preso em um rabo de cavalo baixo e brincos discretos. Natural, mas arrumada. Na bolsa colocou um pequeno caderno de desenhos e lápis de cor. Tinha aprendido, ao longo dos anos, que crianças adoravam ver desenhos sendo feitos ao vivo. Se tudo mais falhasse, ela tinha um plano B. Quando chegou à casa de André, um sobrado de 2 andares com jardim frontal cheio de brinquedos espalhados e uma bicicleta rosa encostada na varanda, Isabela precisou de 3 tentativas para sair do carro. Você consegue. É só um almoço, murmurou para si mesma, pegando a bolsa e caminhando até a porta.
Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se escancarou. Uma menina pequena, de cabelos castanhos presos em 2 tranças desiguais e olhos imensos cor de mel, igualzinhos aos do pai, apareceu com um sorriso banguela. "Você é a moça da janela", gritou Liz, pulando animada, as mãos batendo palmas. "Papai disse que você ia vir. Você é bonita. Você sabe desenhar de verdade? Pode me ensinar? Você gosta de unicórnios?" Isabela piscou, tentando acompanhar o bombardeio de perguntas. Antes que pudesse responder, André apareceu atrás da filha, segurando um pano de prato sobre o ombro e usando um avental ridículo com a frase "churrasqueiro raiz" estampada. "Liz, respira", disse rindo, antes de pousar os olhos em Isabela. O sorriso dele aumentou, quente e genuíno, os olhos percorrendo cada detalhe dela, como se estivesse memorizando. "Você veio", afirmou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Eu disse que viria", ela respondeu, sentindo a tensão diminuir só de olhar para ele. "Entre antes que minha filha te entreviste na calçada." André se afastou, fazendo um gesto para que ela entrasse, a mão roçando de leve na cintura dela quando passou. A casa era acolhedora, móveis simples, mas bem cuidados, muitos porta-retratos espalhados pelas paredes, fotos de Liz em todas as idades, de André em uniformes diversos, de uma senhora de cabelos grisalhos sorrindo ao lado da neta. Cheiro de molho de tomate e alho vinha da cozinha. "Liz vai chamar a vovó", André pediu e a menina saiu correndo escada acima, as tranças balançando. Assim que ficaram sozinhos, ele puxou Isabela pela cintura, plantando um beijo rápido mas intenso nos lábios dela. "Você andava com saudade", murmurou contra a boca dela, a testa encostada na dela. "Nos vimos anteontem", Isabela lembrou, mas estava sorrindo, as mãos apoiadas no peito largo dele. "E daí?" Ele deu de ombros, roubando outro beijo antes de soltá-la, quando ouviram passos na escada. Dona Teresa desceu com Liz pendurada em uma das mãos. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos curtos grisalhos, óculos de armação vermelha e sorriso caloroso. Vestia uma blusa florida e calça jeans, e tinha aquele ar de quem comandava a casa com mão firme mas amorosa. "Então você é a famosa Isabela", disse, abrindo os braços em um gesto convidativo. "Vem cá me dar um abraço, menina. Aqui não tem essa frescura de aperto de mão." Isabela foi envolvida em um abraço apertado que cheirava a sabonete de erva doce e carinho de avó. "É um prazer conhecer a senhora", disse quando Teresa finalmente a soltou, sentindo-se acolhida de um jeito que não esperava. "Me chama de Teresa, pelo amor de Deus. Senhora é a mãe." Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo, dando um tapinha afetuoso no braço de Isabela. "André não para de falar de você. Isabela isso, Isabela aquilo. Pensei que ia ter que mandar benzer o menino." "Mãe!" André protestou, as orelhas ficando vermelhas enquanto ajeitava o avental nervosamente. Isabela riu, relaxando completamente. "Vem, senta aqui." Teresa a puxou para o sofá, fazendo questão de acomodá-la no lugar mais confortável. "Liz, pega o suco para a visita." "Posso mostrar meus desenhos para ela?" Liz perguntou, já correndo para o quarto antes da resposta, os pezinhos batendo forte no piso de madeira. "Acho que você passou no teste", André comentou, sentando-se ao lado de Isabela e entrelaçando os dedos nos dela discretamente, o polegar acariciando os nós dos dedos. O almoço foi caótico no melhor sentido possível. Liz monopolizou a atenção de Isabela, mostrando cadernos repletos de desenhos de princesas tortas, castelos que desafiavam as leis da física e um dragão que mais parecia uma galinha de 3 cabeças. "Você é muito talentosa", Isabela elogiou sinceramente, folheando as páginas com cuidado, tratando cada desenho como se fosse uma obra de arte. "É o fofurinha. Ele cospe purpurina em vez de fogo", Liz explicou com seriedade absoluta, apontando para o dragão multicolorido. "Obviamente", Isabela concordou, completamente séria também, e Liz sorriu ainda mais. André observava tudo da cabeceira da mesa, com aquele sorriso bobo no rosto que fazia Teresa revirar os olhos e murmurar algo sobre "homem apaixonado é uma coisa ridícula." Mas havia carinho na voz dela. Depois do almoço, enquanto André e Teresa lavavam a louça e discutiam sobre quem tinha colocado sal demais no molho, Isabela ficou na sala com Liz. "Você pode desenhar uma fada para mim?"
A menina pediu, entregando um caderno em branco e lápis de cor com expectativa nos olhos. Posso. Isabela aceitou o desafio, sentando-se no chão com Liz ao lado, cruzando as pernas. Começou a esboçar uma fada de cabelos longos e asas delicadas. Liz assistia hipnotizada, fazendo perguntas a cada traço. Ela pode ter uma varinha de estrela? Perguntou, inclinando a cabeça para ver melhor. Claro, Isabela respondeu, já desenhando a varinha brilhante. E um vestido azul? Liz sugeriu, tocando levemente no papel. Azul é a melhor cor. Isabela concordou, escolhendo o lápis certo. E ela pode se chamar Liz? A menina perguntou baixinho, quase com medo da resposta. Isabela pausou, olhando para a menina. Os olhos grandes estavam cheios de esperança e encantamento. Acho que Liz é o nome perfeito para uma fada poderosa, disse, adicionando uma pequena coroa de flores na cabeça da personagem. Quando terminou, Liz abraçou o caderno contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Você é a melhor, declarou jogando os bracinhos em volta do pescoço de Isabela com força. E foi naquele momento, com uma criança de 6 anos abraçada nela e o cheiro de almoço ainda no ar, que Isabela sentiu algo mudar dentro do peito. Um calor diferente, uma vontade de proteger, de ficar, de fazer parte daquilo. Ela te adotou, André comentou da porta da cozinha, observando a cena com olhos brilhantes e braços cruzados, encostado no batente. Liz não abraça qualquer um assim, completou, a voz carregada de emoção. Terei sorte minha, então. Isabela respondeu, acariciando os cabelos da menina com delicadeza. Liz se afastou, segurando as mãos de Isabela com urgência. Você pode voltar? Por favor, podemos fazer um livro de fadas juntas. Eu invento as histórias e você desenha. Pediu os olhos suplicantes. Isabela olhou para André, que apenas sorriu e deu de ombros, deixando a decisão com ela, mas havia esperança no olhar dele. Eu adoraria, disse, e era verdade. Liz comemorou como se tivesse ganhado na loteria, saindo correndo para contar à avó, gritando pelo caminho. André se aproximou, puxando Isabela para ficar de pé e envolvendo-a em um abraço por trás, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Obrigado, murmurou contra o cabelo dela, os braços apertando-a com cuidado. Por vir, por ficar, por ser você. Isabela se virou nos braços dele, colocando as mãos no peito largo. Sua família é incrível, disse, e havia surpresa genuína na voz. Eu não esperava me sentir tão confortável. É porque você já faz parte. André respondeu simples assim, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele a beijou devagar, com ternura, ali no meio da sala bagunçada com brinquedos espalhados e som de desenho animado vindo da TV. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado exatamente onde pertencia. Mas ainda havia medos escondidos, medo de não ser suficiente, de estragar tudo, de se entregar completamente e acabar sozinha de novo. O que ela não sabia era que André já tinha decidido que faria de tudo para provar que aquele medo não tinha fundamento algum. 2 semanas se passaram desde o almoço na casa de André. 2 semanas de mensagens diárias, ligações que se estendiam pela madrugada, encontros roubados entre os turnos dele no quartel e os prazos dela como ilustradora. E 2 semanas de uma tensão sexual que aumentava a cada toque acidental, a cada olhar demorado, a cada beijo que terminava antes do que ambos queriam, porque Liz estava no quarto ao lado, ou porque Teresa poderia descer a escada a qualquer momento. Isabela estava ficando louca, e pelo jeito como André a olhava, aquele fogo contido nos olhos cor de mel, a mandíbula tensa, a forma como as mãos dele apertavam a cintura dela com um pouco mais de força a cada despedida, ele estava no mesmo estado. Foi André quem tomou a iniciativa. O celular de Isabela vibrou na noite de sexta, enquanto ela terminava de colorir a ilustração de um coelho pirata para um livro infantil. Liz vai dormir na casa da amiguinha hoje. Minha mãe foi visitar a irmã no interior. Ele digitou, e Isabela sentiu o coração acelerar antes mesmo de ler o resto. Quer vir aqui? Posso fazer jantar, ou pedir comida, ou a gente pode só... ficar juntos. A mensagem seguinte chegou, e havia uma vulnerabilidade ali que a desarmou completamente.
Isabela olhou para o relógio. 21 horas. Olhou para o espelho ao lado da mesa. Cabelo bagunçado, preso em um coque desleixado, camiseta velha de banda de rock, calça de moletom com manchas de tinta. Não importava. Chego em meia hora, respondeu, já levantando da cadeira e correndo para o quarto. Tá bom, vou deixar a porta aberta para você. André mandou de volta, e Isabela podia sentir o sorriso dele através da tela. Tomou o banho mais rápido da vida. Passou o creme hidratante com cheiro de baunilha. Escolheu calcinha e sutiã de renda preta. Não que estivesse planejando nada, claro, mas... Bem, sempre bom estar preparada. Vestiu um macacão de linho bege, confortável, mas bonito. Soltou os cabelos úmidos, deixando-os secar naturalmente. Um toque de perfume no pescoço e pulsos. Quando chegou à casa de André 28 minutos depois, as luzes da sala estavam acesas, mas a rua estava silenciosa. Ela estacionou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Estava entreaberta, como ele havia dito. André chamou, empurrando a porta devagar. Cozinha, ele respondeu, a voz vindo do fundo da casa. Isabela entrou, fechando a porta atrás de si. A casa estava diferente sem a energia frenética de Liz ou os comentários bem-humorados de Teresa. Mais silenciosa, mais íntima. Caminhou até a cozinha e parou na porta. André estava de costas, mexendo algo em uma panela no fogão. Usava calça jeans desbotada e uma camiseta cinza que marcava os músculos das costas e ombros. Pés descalços. Cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado a mão várias vezes. Oi, Isabela disse suavemente. Ele se virou e o sorriso que iluminou o rosto dele valeu cada segundo da correria para chegar ali. Oi, respondeu, largando a colher e caminhando até ela. Não houve hesitação. André puxou Isabela pela cintura, colando o corpo dela ao dele, e a beijou como se tivessem sido separados por meses, e não por meras 18 horas. Isabela derreteu contra ele, os braços subindo para envolver o pescoço dele, dedos se enroscando nos fios de cabelo da nuca. O beijo era faminto, urgente, carregado de todo o desejo reprimido das últimas semanas. Senti sua falta, André murmurou contra os lábios dela, mordiscando levemente o inferior. Também senti a sua, Isabela admitiu, a voz rouca, as mãos deslizando pelos ombros largos dele. Ele a beijou novamente, dessa vez mais devagar, saboreando. As mãos grandes desceram pelas costas dela, contornando a curva da cintura, dos quadris, puxando-a ainda mais perto. Isabela podia sentir cada centímetro do corpo dele pressionado contra o dela, o calor irradiando através da roupa. O jantar vai queimar, ela alertou quando sentiu o cheiro de alho ficando mais forte. É que se dane o jantar. André respondeu, mas suspirou e se afastou relutante, voltando ao fogão para desligar a chama. Fiz macarrão com molho de tomate caseiro, explicou, servindo 2 porções em pratos fundos. Nada muito elaborado, mas... Está perfeito, Isabela o interrompeu pegando o prato que ele oferecia. Comeram na mesa da cozinha, sentados lado a lado, em vez de um de frente para o outro. Pernas se tocando, ombros roçando, dedos se entrelaçando entre as garfadas. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre o último turno de André, sobre a ilustração maluca que Isabela tinha que entregar na segunda, sobre como Liz estava escrevendo a história das fadas com uma dedicação digna de uma romancista profissional. Mas havia uma corrente elétrica no ar, cada olhar demorado, cada toque casual que durava alguns segundos a mais. A forma como André observava a boca de Isabela quando ela lambia molho dos lábios. O jeito como ela segurava a respiração quando a mão dele subia pelo braço dela, distraidamente. Quando terminaram de comer, André recolheu os pratos, mas Isabela segurou o pulso dele. Deixa para depois, disse, ficando de pé e posicionando-se entre ele e a pia. Isabela, ele começou, a voz tensa, as mãos pousando na bancada de cada lado do corpo dela, prendendo-a ali. O que foi? Ela provocou, passando as mãos pelo peito dele, sentindo os músculos tensionarem sob o toque. Se você não parar, eu não vou conseguir ser cavalheiro. André alertou, a testa encostando na dela, os olhos fechados, como se estivesse reunindo autocontrole. E quem disse que eu quero que você seja cavalheiro? Isabela respondeu, subindo nas pontas dos pés para beijá-lo. Foi a gota d'água. André a pegou no colo em um movimento fluido, as mãos segurando as coxas dela enquanto a erguia. Isabela enroscou as pernas na cintura dele,
os braços firmes em volta do pescoço, sem interromper o beijo. Ele a carregou pela sala, subindo a escada sem tropeçar. Anos de treinamento físico tinham suas vantagens. Entrou no quarto e a deitou na cama com cuidado, como se ela fosse algo precioso. "Você tem certeza?" perguntou, os olhos buscando os dela, dando-lhe uma última chance de recuar. "Absoluta", Isabela respondeu, puxando-o de volta para ela. André se deitou por cima, apoiando o peso nos antebraços para não esmagá-la. Beijou-a com calma agora, sem pressa. A boca desceu pelo pescoço, mordiscando de leve, até Isabela soltar um suspiro baixinho e prender os dedos nos ombros dele. "Você é linda demais", murmurou, a voz rouca como areia, a testa encostada na dela. "Você também", ela respondeu, puxando-o para mais perto, o coração disparado. O quarto ficou banhado apenas pela luz fraca do abajur, sombras dançando pelas paredes, enquanto os dois se perdiam um no outro. Havia sussurros, risadas baixas entre um beijo e outro, o som de respirações que se encontravam num mesmo ritmo, mãos que se procuravam, corpos que se aproximavam devagar como se tivessem todo o tempo do mundo, e ao mesmo tempo nenhum. "Isabela." André sussurrou contra a pele dela, a voz carregada de algo que ia além do desejo. "Tô aqui", ela respondeu, envolvendo-o com mais força, os olhos fechados entregando-se por completo àquele momento. A luz do abajur finalmente se apagou, e o quarto ficou só para os dois, embalado pelo silêncio da noite, por promessas ditas em voz baixa e por um carinho que os deixou entrelaçados até bem depois da madrugada começar. Muito mais tarde, ainda de olhos fechados com a cabeça apoiada no peito dele, Isabela sentiu o coração de André batendo forte sob sua palma, quase tão acelerado quanto o dela. André rolou de lado, puxando-a contra o peito, os dedos desenhando padrões preguiçosos nas costas dela. "Eu não queria que isso fosse só isso", ele disse baixinho, quebrando o silêncio. "Não é só atração, Isa. Você sabe disso, né?" Isabela ergueu a cabeça, encontrando os olhos dele. "Eu sei", admitiu, o coração apertando de um jeito bom. "Também não é só isso para mim." "Você tá com medo?" André perguntou, acariciando o rosto dela. "Apavorada", ela confessou. "Sua vida é cheia. Tem a Liz, sua mãe, seu trabalho. E eu sou só eu. Trabalho sozinha, moro sozinha, sempre fui sozinha. E se eu não souber como fazer parte disso tudo?" "Você já faz parte", ele respondeu com convicção. "E não precisa ser perfeita, Isa. Só precisa ficar, tentar. A gente descobre o resto junto." Isabela sentiu os olhos arderem. "E se eu estragar tudo? Então a gente conserta." André disse simples assim. "Mas você não vai estragar. Eu confio em você. A Liz ama você. Minha mãe te adotou e eu..." Ele pausou como se estivesse decidindo se deveria continuar. "E eu tô completamente apaixonado por você", completou, vulnerável e certo ao mesmo tempo. Isabela parou de respirar. "Eu sei que é cedo", ele continuou rapidamente. "E eu não tô esperando que você diga de volta. Só precisava que você soubesse, porque eu não escondo o que sinto. Nunca escondi." "Eu também", Isabela sussurrou, surpresa com a própria coragem. "Também tô apaixonada por você. E tô apavorada porque nunca senti isso antes, mas quero sentir, quero ficar, quero tentar." O sorriso que André deu foi capaz de iluminar a sala inteira. Ele a beijou novamente, com ternura dessa vez, e ficaram ali entrelaçados, o resto da noite se passando entre carinhos, sussurros e sentimentos que finalmente tinham sido colocados em palavras. Mas nenhum dos dois sabia que, em poucas semanas, aquele amor seria testado de maneiras que não imaginavam, e que a prova de que eram feitos um para o outro viria de uma fonte inesperada, um livro de fadas e um pedido que mudaria tudo. Um mês se passou, como um sopro de vento. Isabela agora tinha escova de dentes na casa de André, roupas em uma gaveta que Teresa tinha esvaziado só para facilitar. Liz a chamava pelo celular toda noite antes de dormir para contar sobre o dia na escola. E André a olhava como se ela fosse a resposta para perguntas que ele nem sabia que tinha feito. Mas o projeto mais importante daquele mês acontecia nas horas vagas, escondido da pequena Liz, o livro de fadas.
Isabela tinha passado semanas ilustrando as histórias que a menina havia inventado. Contos sobre fadas guerreiras, dragões que cospem purpurina, unicórnios que salvavam o dia e uma princesa chamada Liz, que não precisava de príncipe porque ela mesma era a heroína. Cada página foi desenhada à mão, colorida com aquarela, digitalizada e impressa em papel especial. Isabela mandou encadernar em capa dura verde esmeralda com o título em letras douradas: As Aventuras da Fada Liz, por Liz Santos, ilustrado por Isabela Ferreira. Quando pegou o exemplar pronto na gráfica, Isabela sentiu os olhos arderem. Aquilo era mais do que um livro, era uma promessa. Um jeito de dizer: eu vejo você, eu te amo e eu quero fazer parte da sua história. Agora, segurando a caixa embrulhada em papel de presente roxo, a cor favorita de Liz, Isabela estava nervosa de um jeito que não sentia há anos. O celular vibrou no bolso. Era André. Estamos todos na sala esperando. Liz está pulando no sofá de ansiedade. Teresa fez brigadeiro. Vem logo antes que eu tenha que amarrar minha filha para ela parar de perguntar: cadê a Isa? Ele digitou. E Isabela sorriu, imaginando a cena. Chegando em 5 minutos. Segura a fera aí, respondeu guardando o celular e respirando fundo. Quando chegou à casa e abriu a porta, porque agora tinha chave, mais um sinal de que aquilo era real, foi recebida por um foguete de 1,20 m de altura. Isa! Liz gritou, pulando nos braços dela com força suficiente para quase derrubá-la. Oi, fada poderosa, Isabela respondeu, rindo e segurando a menina firme, plantando um beijo na bochecha rechonchuda. Você trouxe? Trouxe? Liz perguntou, os olhos fixos na caixa embrulhada. Trouxe, Isabela confirmou, colocando a menina no chão. Mas você tem que abrir na sala, com todo mundo junto. Liz correu de volta para a sala, gritando. Ela trouxe! André apareceu na porta de jeans escuro e camiseta branca simples, os braços cruzados e aquele sorriso lento que ainda fazia o estômago de Isabela revirar. Oi, senhorita Janela, cumprimentou puxando-a para perto e roubando um beijo demorado. Oi, ela respondeu, derretida como sempre ficava quando ele a beijava. Você tá nervosa, ele observou, acariciando o rosto dela. Por quê? Vai ser perfeito. E se ela não gostar? Isabela confessou a insegurança. Impossível. André garantiu, beijando a testa dela. Vem. Na sala, Teresa estava sentada na poltrona, xícara de café na mão e sorriso caloroso no rosto. Olha só quem chegou, disse acenando. Senta aqui, querida, antes que a Liz tenha um ataque. Liz já estava no meio da sala, sentada no chão com as perninhas cruzadas, batendo as mãos no tapete ansiosamente. Pode abrir agora, implorou. Isabela se sentou no sofá, André ao lado dela com a mão pousada no joelho dela em apoio silencioso. Estendeu a caixa para Liz. Pode abrir, autorizou, o coração batendo forte. Liz rasgou o papel com a delicadeza de um pequeno tornado. Quando viu a capa verde esmeralda com seu nome em dourado, parou completamente. Ficou apenas olhando, a boca entreaberta. É meu nome, sussurrou, passando os dedos pelas letras douradas com reverência. Meu nome de verdade. De verdade, Isabela confirmou a voz embargada. Porque a história é sua. Eu só desenhei. Liz abriu o livro devagar. A primeira página mostrava a fada Liz com cabelos castanhos em tranças, vestido azul esvoaçante e varinha de estrela, voando sobre um castelo de nuvens. Sou eu, a menina sussurrou, virando a página. E então, outra e outra. Cada ilustração arrancava um suspiro, um sorriso, um olha o dragão fofurinha, animado. Liz lia as próprias histórias que tinha inventado, agora impressas em páginas reais, acompanhadas de imagens que davam vida aos seus sonhos. Quando chegou à última página, que mostrava a fada Liz sentada em uma nuvem ao lado de uma fada adulta desenhando, com a legenda "E ela viveu criando mais aventuras com as pessoas que amava", Liz parou. Olhou para a ilustração, olhou para Isabela, olhou de novo para o livro, e então largou tudo e se jogou nos braços de Isabela com tanta força que ambas quase caíram do sofá. Obrigada. Liz chorava e ria ao mesmo tempo, os bracinhos apertados em volta do pescoço de Isabela. É o melhor presente da minha vida toda.
Isabela sentiu as lágrimas escorrerem, abraçando a menina de volta com tudo. Eu que agradeço, fada poderosa, murmurou beijando o topo da cabeça dela. Por me deixar fazer parte da sua história. Você sempre vai fazer parte, Liz disse, com aquela convicção absoluta que só crianças têm. Para sempre. Quando Isabela ergueu os olhos, André estava olhando para elas com os olhos vermelhos, a mandíbula tensa tentando controlar a emoção. Teresa estava limpando os óculos discretamente, mas estava sorrindo. Vem cá, André chamou, e Liz pulou do colo de Isabela para se jogar no dele. Ele abraçou a filha, beijando a cabeça dela várias vezes. Você gostou do presente? Perguntou já sabendo a resposta. Eu amo, Liz respondeu, apertando o livro contra o peito. Posso ler para vovó? Claro, meu amor, Teresa respondeu abrindo os braços. Liz correu para a avó, acomodando-se no colo e abrindo o livro para começar a leitura dramática de suas próprias aventuras. André estendeu a mão para Isabela. Vem aqui, pediu a voz rouca. Ela se aproximou e ele a puxou para sentar no colo dele, os braços envolvendo-a pela cintura. Obrigado, sussurrou no ouvido dela. Por amar minha filha desse jeito, por se importar, por estar aqui. Eu não consigo não amar ela. Isabela respondeu a voz baixa. Ela é incrível. E você fez isso. Você e a Teresa, vocês criaram esse ser humano maravilhoso. Ela tá melhor com você aqui, André disse, apertando-a mais. A gente todo tá. Isabela virou-se levemente para olhar nos olhos dele. Eu tinha medo, confessou, de não saber como ser isso, como fazer parte de uma família de verdade. Mas com vocês, parece natural, parece certo. Sabe por que é certo? Ele afirmou, passando o polegar pela bochecha dela. Você pertence aqui, Isa, com a gente. Ela o beijou, ali mesmo na sala, sem se importar que Teresa estivesse a poucos metros, fingindo que não via nada, enquanto Liz lia sobre dragões de purpurina. Mais tarde, depois que Liz finalmente dormiu, com o livro debaixo do travesseiro, porque assim a fada Liz pode me visitar nos sonhos, André e Isabela ficaram na varanda dos fundos. A noite estava fresca, o céu estrelado. Isabela estava encaixada entre as pernas dele na cadeira de balanço, as costas apoiadas no peito largo. Eu nunca achei que fosse ter isso de novo. André disse no silêncio, os dedos brincando com o cabelo dela. Depois que a ex foi embora, depois de todo aquele caos, eu achei que era só eu, a Liz e minha mãe. E tava bom, sabe? A gente era feliz. Mas... Isabela incentivou suavemente. Mas eu não sabia que dava para ser mais feliz, ele completou. Que dava para ter alguém que olhasse para minha filha e visse o que eu vejo. Que dava para confiar de novo, se abrir de novo. E você... Você apareceu pendurada naquela maldita janela e virou tudo de cabeça para baixo. Isabela riu, virando-se para encará-lo. Foi a melhor coisa que já fiz ficar presa naquela janela, brincou. Para mim também, André concordou, sorrindo. Mas sabe o que é ainda melhor? O quê? Isabela perguntou curiosa, inclinando a cabeça para olhá-lo melhor. Nem saber que você vai ficar, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. Que isso não é temporário, que a gente está construindo algo de verdade. Eu vou ficar, Isabela prometeu, e nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida. Pelo tempo que você me quiser aqui. Então é para sempre, André disse sem hesitar. Porque eu vou te querer para sempre. Eles se beijaram sob as estrelas, embalados pelo balanço suave da cadeira e pelo som distante dos grilos. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que para sempre estava mais perto do que pensavam. E que em apenas uma semana, uma caixinha pequena e um desenho infantil iriam selar aquele amor de uma forma que Isabela jamais esperou. Porque quando você encontra sua família, aquela que escolhe e que te escolhe de volta, não existe razão para esperar. Isabela acordou naquele sábado com a sensação estranha de que algo estava diferente. Não era ruim, apenas diferente. Estava na casa de André, o que já tinha se tornado rotina nos últimos 2 meses. A cama cheirava a ele, ao sabonete amadeirado que usava, ao amaciante que Teresa colocava nas roupas. Virou-se esperando encontrá-lo ao lado, mas a cama estava vazia. Franzindo a testa, pegou o celular na mesinha de cabeceira. 9 da manhã. Uma mensagem de André esperava.
Bom dia, senhorita Janela. Tive que sair cedo pro quartel. Emergência. Mas ali está com saudade e pediu para você tomar café da manhã com ela. A mãe já fez pão de queijo, te amo. Ele tinha digitado às 7 horas. Isabela sorriu, o coração aquecendo como sempre acontecia quando lia aquelas 2 palavras finais. Bom dia, bombeiro gostoso, já tô descendo, também te amo, respondeu levantando-se e vestindo a calça de moletom que havia deixado na cadeira. Escovou os dentes, prendeu o cabelo em um coque bagunçado e desceu as escadas descalça, seguindo o cheiro de café fresco. Na cozinha, Teresa estava na pia lavando louças, cantarolando uma música antiga. Liz estava sentada à mesa, balançando as perninhas e desenhando algo com concentração absoluta. Bom dia, família. Isabela cumprimentou, beijando a cabeça de Liz e depois a bochecha de Teresa. Bom dia, querida. Teresa respondeu, enxugando as mãos. Senta aí que vou te servir. Pão de queijo quentinho, café passado na hora e suco de laranja. A senhora me mima demais, Isabela disse, mas já estava sentando ao lado de Liz. Besteira. Você é da família. Teresa respondeu como se fosse óbvio, colocando um prato cheio na frente de Isabela. Liz continuava desenhando, a língua para fora em sinal de concentração máxima. Isabela tentou espiar, mas a menina cobriu o papel com o braço. Não pode ver ainda, avisou séria. É surpresa. Tá bom, tá bom. Isabela ergueu as mãos em rendição, mordendo um pedaço de pão de queijo. Não vou espiar. Mas havia algo no ar. Teresa estava sorrindo demais. Liz estava concentrada demais. E André tinha saído cedo demais em um sábado que deveria ser folga dele. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Isabela perguntou, estreitando os olhos. Nada não, filha. Teresa respondeu rápido demais, voltando a lavar louças com mais vigor do que o necessário. Nada, Liz repetiu, mas estava sorrindo de orelha a orelha. Isabela ia questionar mais, mas seu celular tocou. André. Oi, atendeu, levando o aparelho ao ouvido. Oi, amor. Tudo bem aí? A voz dele estava estranha, nervosa. Tudo, tomando café com as meninas. Isabela respondeu, ainda desconfiada. Você tá bem? Parece estranho. Tô ótimo, ele garantiu, mas ela podia ouvir o sorriso tenso. Escuta, você pode me encontrar em casa, digamos, 12:00? Eu já tô na sua casa, ela lembrou. Na sua casa, André corrigiu. A sua antiga. Preciso te mostrar uma coisa lá. Isabela franziu a testa. André, que mistério é esse? Confia em mim? Ele perguntou, a voz suave. Sempre. Ela respondeu sem hesitar. Então me encontra lá, 12:00. Prometo que vai valer a pena. Pediu e havia uma vulnerabilidade ali que ela não conseguia decifrar. Tá bom, concordou, curiosa. Estarei lá. Joy, te amo, André disse antes de desligar. Também te amo, Isabela respondeu, mas ele já havia encerrado a chamada. Quando baixou o telefone, Liz e Teresa estavam olhando para ela com sorrisos cúmplices. O que vocês duas estão aprontando? Isabela acusou, mas estava sorrindo também. Nada, responderam em uníssono, explodindo em risadinhas. Às 11h45, Isabela estacionou em frente à sua antiga casa. A casa onde ainda morava oficialmente, mas que praticamente só visitava para pegar correspondências e regar as plantas que sempre esquecia. O jardim frontal estava diferente. Tinha flores novas, rosas brancas e vermelhas plantadas ao redor da pequena árvore. A grama estava aparada. A janela, aquela maldita janela que tinha começado tudo, estava aberta, com cortinas brancas esvoaçantes balançando com a brisa. Isabela desceu do carro lentamente, o coração começando a bater mais rápido. Foi quando viu Liz saindo de trás da árvore, usando um vestido rosa cheio de babados que Isabela nunca tinha visto antes. Liz? O que você está fazendo aqui? Cadê seu pai? Perguntou, caminhando até ela. Ele está dentro, a menina respondeu, pegando a mão de Isabela. Mas antes, eu tenho uma coisa para te dar. Liz puxou um papel dobrado do bolsinho do vestido. Estava amassado, colorido com giz de cera, e tinha o nome de Isabela escrito na frente com letras tortas. Pode abrir, Liz incentivou, pulando de ansiedade. Isabela desdobrou o papel com mãos trêmulas. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena entre eles.
Acima, escrito com letras coloridas e um coração enorme. Quer casar com a gente? Isabela parou de respirar. Olhou para Liz, que estava com os olhos brilhando de expectativa. Liz, você... A voz falhou. Eu e o papai queremos que você case com a gente. Liz explicou com a seriedade de quem estava fazendo o pedido mais importante da vida. Para você, ser minha mãe de verdade e morar com a gente para sempre. Você quer? Lágrimas já escorriam pelo rosto de Isabela quando ela se ajoelhou na altura da menina. Eu quero, sussurrou, puxando Liz para um abraço apertado. Muito. Então vem. Liz pegou a mão dela novamente, puxando em direção à casa. O papai está esperando. Subiram os degraus juntas. A porta estava entreaberta. Isabela empurrou devagar e parou. A sala estava transformada. Havia pétalas de rosas espalhadas pelo chão, velas aromáticas acesas nas mesinhas, fotos espalhadas pelas paredes, fotos deles três juntos, fotos de Isabela com Liz, fotos de momentos que ela nem sabia que alguém havia capturado. E no centro da sala, de pé ao lado daquela janela maldita que tinha mudado tudo, estava André. Ele usava camisa social preta com mangas dobradas, calça jeans escura e um sorriso nervoso que ela nunca tinha visto antes. Nas mãos, segurava uma pequena caixa de veludo azul marinho. Oi, disse ele, a voz saindo rouca. Oi. Isabela respondeu, as lágrimas ainda caindo. André caminhou até ela, parando a poucos centímetros. Liz havia corrido para se juntar a Teresa, que estava na porta da cozinha, também chorando e filmando tudo no celular. Eu ensaiei um discurso, André começou, passando a mão livre pelos cabelos. Escrevi e reescrevi umas 20 vezes. Pedi ajuda para Liz, para minha mãe, até para o pessoal do quartel. Mas agora que você está aqui na minha frente, tudo que eu consigo pensar é naquela tarde que eu te resgatei dessa janela. Isabela riu entre as lágrimas. Você estava pendurada, vermelha de vergonha, xingando baixinho. Ele continuou sorrindo com a lembrança. E eu olhei para você e pensei, essa mulher é completamente louca. E aí você me olhou de volta e eu pensei, e eu tô completamente apaixonado. Você não pensou isso naquela hora? Isabela o acusou sorrindo. Pensei sim, ele insistiu, dando um passo mais perto. Talvez não com essas palavras exatas, mas eu senti. Senti que você ia mudar tudo. E mudou, Isa. Você mudou tudo. Ele segurou a mão livre dela, entrelaçando os dedos. Antes de você, eu achava que minha vida estava completa. Eu tinha a Liz, minha mãe, meu trabalho, estava bom. Mas aí você apareceu e me mostrou que bom não é suficiente quando existe perfeito. E você é o perfeito que eu nem sabia que existia. A voz dele falhou, os olhos vermelhos. Você me fez acreditar de novo. Me fez querer de novo. E não é só sobre mim, Isa. É sobre como você ama minha filha, como se ela fosse sua. É sobre como você conquistou minha mãe em um almoço. É sobre como você faz essa casa parecer um lar de verdade só por estar nela. Continuou, apertando a mão dela. André. Isabela sussurrou, mal conseguindo ver através das lágrimas. Me deixa terminar, pediu, sorrindo nervoso. Porque se eu parar agora, vou esquecer o resto e vai ficar só aquela parte do completamente louca. Ela riu, enxugando as lágrimas com a mão livre. André respirou fundo e então se ajoelhou. O mundo parou. Isabela Ferreira, disse ele, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado de ouro branco com um diamante solitário que brilhava à luz das velas. Eu não quero mais resgatar ninguém de janelas. Não quero mais viver pela metade. Não quero mais acordar em uma cama sem você do meu lado. Eu só quero viver com você. Casar com você. Construir uma família de verdade com você. A voz dele estava embargada agora, mas os olhos não saíam dos dela. Casa comigo? Casa com a gente? Deixa eu te amar para sempre? Pediu, vulnerável e certo ao mesmo tempo. Isabela puxou a mão dele, fazendo-o levantar. Você nem me deixou responder, acusou, sorrindo entre as lágrimas. Desculpa, eu só... Ele começou nervoso. Isabela o calou com um beijo profundo, cheio de promessas e amor, e tudo que palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Sim, sussurrou. Sim, eu caso com você. Com vocês. Com essa família maluca e perfeita que me adotou mesmo eu sendo a pessoa mais atrapalhada do mundo. André riu.
o som misturado com soluço de emoção. Pegou o anel da caixinha com mãos trêmulas e deslizou no dedo dela. Caiu perfeitamente. Eu te amo, ele disse, beijando-a novamente. Eu te amo tanto. Também te amo, Isabela respondeu. Tanto que assusta. Eba! Liz gritou, correndo e se jogando entre os dois. A Isa vai ser minha mãe! A Isa vai ser minha mãe! André pegou a filha no colo com um braço, mantendo o outro em volta de Isabela, e os três ficaram ali, abraçados e chorando de felicidade. Teresa se aproximou, limpando os olhos com um lenço de papel. Bem-vinda oficialmente para a família, minha filha, disse, puxando Isabela para um abraço apertado. Obrigada, Isabela murmurou, por me aceitarem, por me amarem. Besteira. Teresa afastou a ideia com a mão. Você que nos escolheu de volta. E isso é mais raro do que você imagina. Foi quando ouviram uma voz estridente vindo da rua. Eu sabia! Eu sempre soube que ia dar nisso! Dona Marlene gritava da calçada, o celular na mão gravando tudo. Aquela janela era destino, destino! Isabela virou-se para André, incrédula. Ela tá filmando? Perguntou. Obviamente, André respondeu rindo. Você esperava menos da Dona Marlene. Eu deveria ter imaginado. Isabela concordou, mas estava sorrindo também. André acenou para a vizinha fofoqueira, que acenou de volta entusiasticamente antes de continuar narrando para a câmera toda a história de como tinha praticamente arranjado esse casal. Vamos entrar antes que ela venha dar entrevista, André sugeriu, guiando sua família para dentro de casa. Sua família. Isabela olhou em volta. Para o homem que amava, para a menina que tinha conquistado seu coração, para a mulher que a havia acolhido como filha, para a casa que agora seria o começo de tudo. E pensou na janela, naquela maldita janela que a tinha deixado pendurada, vulnerável e completamente envergonhada. A mesma janela que tinha trazido o amor da sua vida. Às vezes, pensou ela, os melhores momentos vêm dos piores planos. E às vezes ficar presa é exatamente o que você precisa para finalmente ser livre. 6 meses depois, Isabela e André se casaram em uma cerimônia simples no jardim daquela mesma casa, a casa onde tudo começou. Liz foi a dama de honra, usando um vestido lilás e carregando uma cestinha com pétalas de rosas. Teresa chorou durante todo o sim. Dona Marlene sentou na primeira fila e narrou a cerimônia inteira em tempo real para o grupo de WhatsApp do bairro. E quando o juiz disse, pode beijar a noiva, André segurou o rosto de Isabela com aquela ternura que sempre a desarmava e sussurrou. Obrigado por ter ficado presa naquela janela, senhorita Janela. Obrigado por ter me resgatado, bombeiro gostoso. Ela respondeu sorrindo. E se beijaram sob o céu azul, cercados por família, amigos e pelo amor que tinha começado da forma mais improvável possível. Isabela agora tinha tudo que nunca soube que queria. Uma família barulhenta, um marido que a fazia rir e suspirar na mesma medida, uma filha que a chamava de mãe com aquele sorriso banguela e uma sogra que colocava brigadeiro extra no pote só para ela. E à noite, quando fechavam a porta do quarto com tranquinha, porque Liz tinha o hábito de entrar sem bater, André ainda a beijava como se fosse a primeira vez, com aquela intensidade que prometia para sempre. Porque quando você encontra a pessoa certa, não importa como a história começa. Importa como você escolhe escrevê-la todos os dias. E Isabela e André escolheram amor, risos, bagunça e beijos quentes até o fim de suas vidas. Com a porta trancada, claro. E talvez, só talvez, com a janela entreaberta para lembrar de onde tudo começou. E assim encerramos mais uma história. Se gostou, deixe o like. E para eu saber que chegou até o fim, deixe um emoji de uma janela. Quero saber quem fica comigo até o final. Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço, querida amiga, e até a próxima.